Uma audiência pública hoje no Supremo Tribunal Federal discutiu a legalidade do bloqueio de verbas de estados que têm dívidas com a União. Diversas ações sobre este assunto tramitam atualmente no Supremo Tribunal Federal. Uma delas é de relatoria do ministro Luiz Fux. O Poder Judiciário é instado a decidir a todo momento. Há uma excessiva judicialização das questões políticas, uma judicialização de questões sociais que às vezes trazem para o Judiciário matérias em relação às quais o Judiciário não tem expertise própria. E é preciso, então, que ele faça esse tipo de evento para que possa se subsidiar de elementos dos verdadeiros técnicos e peritos nessa matéria. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, 85% das dívidas das unidades da federação estão concentradas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Para evitar o bloqueio de recursos vindos da União, a solução seria criar um fundo de reserva para garantir o pagamento de dívidas. Você cria um sistema de garantia solidário entre os estados. Fundo solidário. Exatamente. O governo pode até eventualmente aportar recurso lá. Parte do recurso que vai ser transferido para estado e município pode ser transferido para esse fundo que vai dar garantia ao empréstimo para estados e municípios. A ministra Carmen Lúcia e o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, lembraram da importância de analisar também os interesses da população. O desafio é muito grande. Não tenho dúvida nenhuma que para nós que somos servidores públicos, do judiciário, do executivo, do legislativo, muito mais os senhores governadores, secretários, tem um enorme desafio, temos de estar todos juntos. A única coisa que eu acho é que é preciso ter um olhar constitucional de um Brasil plural, como está na Constituição. O tempo é agora. Já é tarde, mas ainda é tempo. E, com absoluta segurança, haverá esse espaço de construção de consenso, onde essencialmente se perceba que num federalismo de cooperação como é o nosso, não há a União que perde e o Estado que ganha, o Estado que perde e a União que ganha. Quando há uma partilha justa, todos ganham. O rombo nas contas públicas de Minas Gerais com o governo federal é de quase 30 bilhões de reais. O estado é um dos interessados na suspensão do bloqueio de verbas. Goiás também procura uma alternativa para lidar com a dívida pública. Hoje, o estado deve quase 3,5 milhões de reais à União. Minas Gerais, ela sempre superando outros estados no sentido de arrecadação. Esse é o resultado do último quadrimestre. Mas isso não resolve o problema de Minas. A gente entende que, obviamente, isso mitiga uma situação deficitária. Isso mitiga, obviamente, ajuda a você constituir uma previsibilidade, mas não é a solução. Nosso dia a dia chegou a um ponto tal de asfixia, onde nós dependemos de uma reforma da Previdência, mas dependemos também que o governo tenha um mínimo de sensibilidade no sentido a também nos dar alternativas mínimas para nós dizermos, olha, nós vamos continuar operando, vamos continuar dando medicamento, nós vamos continuar, pelo menos, dando o mínimo necessário para o cidadão não entrar num processo de total desesperança com as estruturas do Estado. A situação no Rio Grande do Sul não é diferente. O estado está com dificuldades na folha de pagamento. Os servidores públicos gaúchos estão com 2 meses de salários atrasados há mais de 3 anos. Já no Mato Grosso do Sul, o problema tem sido a judicialização da saúde e da educação. A adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal, ela é absolutamente fundamental. Nós entendemos que o Estado está se propondo a fazer o ajuste que é possível. As questões de todas as medidas que são ali propostas são extremamente mais complexas e a gente entende que as medidas mais estruturantes são aquelas relacionadas à despesa de pessoal e previdência. Se nós começarmos a olhar essa visão dos estados no federalismo e esses direitos que os estados têm de ter o acesso às informações, de ter as compensações no custeio dessas políticas públicas, de não ter esses bloqueios constantes do CALC-CIAF, nós podemos restabelecer e ajudar a combater esse quadro de penúria dos estados brasileiros.